Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar pra vocês qual foi a reação da minha família quando ficaram sabendo da gravidez. Desde o começo, eu e meu namorado resolveu que a gente ia contar juntos pros nossos pais, porque eu não sei de onde eu tirei isso, mas eu acreditava que se a gente contasse junto, a bronca ia ser menor e fazia sentido isso na época. Hoje não faz tanto não. E também porque se a gente fez isso junto, a gente ia lidar com as consequências juntos. Então a gente tinha decidido isso, só que nenhum tinha coragem de chegar e falar. Então a gente demorou muito pra contar. Até que um dia eu resolvi contar pra minha irmã mais velha, porque eu tenho 3 irmãs, 2 mais velhas que eu e uma mais nova. E eu tinha na minha cabeça que minha irmã mais velha ia ser quem ia me apoiar de primeira, que ela ia saber o que fazer, ia me ajudar, ia ficar do meu lado. E aí eu pensava, se minha irmã mais velha não ficar do meu lado, ninguém mais vai ficar. E eu chamei ela no quarto, pedi pra ela sentar, e aí eu falei, só olhei pra ela e falei assim, Júlia, eu tô grávida. E ela só falou assim, eu não acredito. E eu só balancei a cabeça, não falei mais nada. E ela também não falou mais nada, só ficou me olhando. E antes de sair do quarto, ela falou assim, você sabe que a mamãe vai te matar, né? E aí pronto, porque eu já morria de medo de contar pra minha mãe. Eu não tinha medo, assim, que ela não ia me apoiar. Eu sabia que ela ia me apoiar. Só que eu tinha medo da bronca, dela gritar, dela chorar, porque eu não gosto que minha mãe chora. E aí pensar que ela ia estar chorando por minha causa era a pior coisa do mundo. Não era uma possibilidade. E depois que eu contei pra ela, eu não conversei mais com ela, né? Ela me chamou uma vez no WhatsApp, ela falou algumas coisas e eu fiquei bem chateada. Só que eu entendia que ela tava no direito dela também, porque é um choque pra ela e ela não esperava isso. Então, era uma reação normal. Só que eu não esperava isso dela. Então eu fiquei chateada por isso e eu não queria conversar com ela porque eu não queria que tocasse nesse assunto. Eu não gostava de falar sobre isso. E ela voltou, a gente voltou a conversar depois que minha mãe descobriu. E minha mãe descobriu como? Minha irmã mais nova, desde quando ela ganhou um celular, eu vinculei o meu e-mail no celular dela pra ela não ter que criar um e pra ela baixar o que ela quisesse sem, assim, ter problema. Então eu vinculei meu e-mail no celular dela e esqueci, deixei. Na semana que eu descobri, eu baixei o aplicativo da Baby Center. E toda semana, quando você completa a semana, né, na gravidez, eles mandam um e-mail sobre as mudanças da semana e tudo mais. E chegou esse e-mail no meu e-mail. E minha segunda irmã mais velha, a Giovana, estava no quarto jogando, né, no celular dela. E minha mãe estava no mesmo quarto, sei lá o que ela estava fazendo, mas estava junto com ela. E aí chegou esse e-mail e minha irmã falou assim, mãe, olha esse e-mail aqui. Só que na cabeça da minha irmã era por causa da minha aula de embriologia. Então ela achou que estava relacionado. E minha mãe, ela nem hesitou em, assim, pensar em outra coisa. Eu já sabia que eu estava grávida. Por quê? Porque desde quando eu descobri, eu estava tomando o ácido fólico. E não tem como eu esconder quando eu tô tomando alguma coisa da minha mãe. Então ela perguntou por que eu tava tomando e eu falei que era por causa que eu tava com muita queda de cabelo e a vitamina B9 ia resolver. E ela falou assim, toma cuidado, porque tem muita mulher que toma isso pra ajudar a engravidar. E aí eu falei, não mãe, tranquilo, longe de mim. Me fazendo de Kátia cega, né, porque já estava até grávida. E a hora que ela falou isso, meu coração veio aqui na boca. Mas enfim, continuei sem ela saber. E aí nesse dia ela desconfiou. Desconfiou não, né? Ela teve certeza. E aí eu tava na sala estudando e eu escutei ela falar do quarto. Ela falou assim, meu Deus, eu não acredito. E aqui da sala, a hora que ela falou isso, eu já parei de estudar e fiquei escutando.
Porque eu já pensei, de alguma forma ela descobriu. E aí ela falou de novo. No que ela falou de novo, eu já comecei a rezar todas as orações que eu sabia. E eu já tava misturando todas, porque eu fiquei com muito medo, eu tava muito nervosa. E ela falou mais uma vez isso. E veio pra sala onde eu tava estudando. E eu continuei sentada, pleníssima, estudando, fingindo que nada estava acontecendo, que eu não sabia de nada. E aí ela chegou na sala, sentou e falou assim: Isadora, você tá grávida? E do jeito que eu tava, eu continuei, só balancei a cabeça e não falei mais nada. E minha irmã, que tava junto com ela, entrou na sala, tava pálida e ela tava tremendo. Ela sentou assim no sofá da minha frente. E eu falei: Jesus amado. E aí minha mãe colocou a mão na cabeça e falou assim: minha filha, eu não acredito. E eu pensando assim: mãe, nem eu. Porque eu não aceitava na época. E então eu pensava de uma forma bem diferente da que eu penso hoje. E eu ficava: mãe, nem eu acredito. O que eu fiz com a minha vida? E ela falou que eu sou muito nova, que ela não queria isso pra mim agora, mas que já que aconteceu, vai fazer o quê? Que agora é lidar com as consequências e criar responsabilidade, porque filho é pra vida inteira. E ela não chorou, ela não gritou, ela não fez nada, então eu criei um bicho de 7 cabeças à toa. E aí ela conversou comigo, disse que eu não sou obrigada a casar, que eu não sou obrigada a morar junto com ele, mas que se eu quisesse ela ia me apoiar. E falou que ela ia estar comigo pra tudo que eu precisasse, ela ia me ajudar assim. E a minha irmã também, ela me apoiou desde o começo, ela me defendia, ela falava assim que eu não tenho que ter vergonha por isso, que eu não sou melhor ou pior por causa disso, e que essas coisas acontecem. Então, que era pra eu ficar tranquila, que todo mundo ia me ajudar. E aí, depois que minha mãe falou essas coisas, ficou conversando, como eu tava me sentindo, ela saiu da sala. No que ela saiu da sala, eu desabei a chorar. Porque eu tava carregando tanta coisa no meu coração tava muito louco. E a hora que eu vi que ela me apoiou e que tudo aquilo que eu tava imaginando acabou, sabe? Parece que tirou um peso das minhas costas, porque eu me sentia muito mal por não aceitar. Eu me sentia muito mal por não aceitar e porque eu achava que eu era um desgosto pra todo mundo. E depois disso foi assim, 1000 vezes melhor. E aí nesse dia, a minha mãe contou pra minha tia e pro meu tio. E depois minha tia veio aqui na sala, que eu não saí da sala. Ela sentou e ficou esperando eu falar alguma coisa. Só que eu não queria contar pra ninguém. A única pessoa que minha mãe pediu pra eu contar foi pro meu avô e pro meu pai, porque ela achava que era só pra essas pessoas que eu tinha que contar e que o resto ela ia me ajudar. Então, eu não contei nada e ela também não falou nada, ela levantou e saiu. E isso eu também fiquei bem chateada, porque meus tios sabiam e eles não vieram falar comigo, ficaram esperando eu falar. Então eles já sabiam e fingiam que não sabiam, sabe? Então foi uma coisa que. Mas também hormônios, né, gente? Hormônios da gravidez é uma coisa assim de louco. E pro meu avô eu enrolei muito tempo pra contar. Porque eu não queria contar e acabei não contando. Quem contou pra mim foi minha irmã, Giovana. E meu avô ficou bem chateado comigo também pela situação e porque eu não contei pra ele. Só que eu não tinha nem cara pra contar pra ele. Então, e ele ficou um tempo sem conversar comigo. Só que depois foi voltando tudo ao normal, o Igor conversou com ele. E aí ficou mais de boa. Meu pai. Meu pai é um caso à parte. Por quê? Eu mandei uma mensagem pra ele só falando que eu estava grávida, que ele ia ser avô. Eu nem coloquei muita coisa assim, porque que o meu pai tem que ser assim, na lata.
que ele fez? Ele trabalha num hospital, ele gravou um vídeo passando mal, medindo pressão e não sei o que, e mandou no grupo da família, falando que ia ser avô. Na hora, eu não sabia se eu ria ou se eu matava ele. Porque eu falei assim, eu não tô acreditando que ele fez isso. Porque até então, da família do meu pai, ninguém sabia. E aí, quando ele fez isso, eu falei, não, não é possível. Mas, enfim. E aí, a família do meu pai já ficou sabendo depois desse vídeo, né? E aí, todo mundo mandou parabéns, não sei o quê, que venha com muita saúde. E meu avô, por parte de pai, me ligou. E toda vez que meu avô me liga, ele me fala a mesma coisa e eu sempre choro. Ele sempre fala assim, levanta a cabeça, que você não tem que ter vergonha por isso, que isso acontece mesmo. Enfim, ele sempre fala esse tipo de coisa, ele fala pra eu rezar bastante, pedir força pra Deus. E meus tios, né, depois, por parte de mãe, eles vieram conversar comigo. A minha tia falou que ela ia amar muito, que ela vai cuidar, que vai ser o nenê da família e que Deus sempre sabe o que tem na nossa vida. E meu tio também me ajudou muito porque eu sempre senti muita vergonha. Então eu não ficava mais com a minha família, eu não conversava mais com ninguém, eu só ficava quieta no quarto, dormindo ou chorando ou não fazia muita questão mais. E aí ele veio conversar comigo, me explicou que eu não preciso ter vergonha, que eu não fiz nada de errado, eu só antecipei as coisas, que ia ter consequências sim, só que não é impossível, que ele foi pai novo, então que ele sabe como que é. E que no final todo mundo fala, todo mundo fica espantado, só que, gente, é isso. Então, todo mundo, assim, ficou do meu lado, ninguém virou a cara pra mim. Todo mundo me ajudou. E da família do meu namorado, eu só sei da reação dos pais dele, porque eu estava com ele, e da irmã dele. A irmã dele ficou super feliz, disse que ia ajudar, que ia cuidar. Um pouco despirolada, né? E ela adorou. E os pais dele, ele também, assim, não ficou rodeando muito pra contar. O dia que ele decidiu contar, a gente sentou e ele só falou assim, ó, a Isadora está grávida. E aí o pai dele começou a rir, que eu não entendi muito essa reação, mas né, tudo bem. E a mãe dele falou a mesma coisa que minha mãe falou, que filho é pra vida inteira, que agora é criar responsabilidade, que filho dá gasto, e não sei o que, não sei o que lá. Então foi isso. No final a gente ficou com tanto medo, ficou criando 700 possibilidades à toa. Então é isso. E semana que vem vai ter o vídeo sobre o sexo do bebê que a gente vai descobrir na sexta-feira. Então, na sexta ou no sábado eu posto o vídeo revelando o sexo pra vocês. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem seu like e até o próximo vídeo.